Será que a sua marca precisa fazer um rebranding? Vamos descobrir hoje, depois da vinheta. Bora lá! Fala, meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, eu sou estrategista de marcas e hoje vamos falar sobre rebranding. Você sabe o que é rebranding? Sabe onde ele vive? Do que ele se alimenta? Não sabe? Então vamos primeiro resolver essa dúvida, porque existe um erro muito grande conceitual com relação ao termo rebranding, tá? Primeiro, rebranding não é relogo. O que eu quero dizer com isso? Não é mudar de logo, também não é redesign de identidade visual, também não é mudar a identidade visual. Quando a gente fala de um rebranding, nós estamos falando de reposicionar a marca. Reposicionar a marca é repensar o seu posicionamento, a sua estrutura de comunicação, os seus diferenciais, para que ela passe a caminhar numa determinada direção, em todos os termos possíveis. A gente não fala aqui só de comunicação, mas fala de cultura, fala de negócio, fala de produto, tudo isso envolve um processo de rebranding, tá? E o processo de rebranding, ele pode ou não levar a um redesign de identidade visual, que aí é o que a gente brinca que é um relogo, que é só mudar o logo. Ele pode levar a uma necessidade de mudança. Por quê? Porque pode ser que ao longo de um processo de rebranding, na hora que se define um novo posicionamento, se entenda que a identidade visual atual não ajuda a construir aquele posicionamento. E se isso acontecer, nós vamos sugerir, aqui na Salcio e muitas outras consultorias vão fazer o mesmo, sugerir a mudança da identidade visual. Sim, falar, nós precisamos de uma nova identidade visual que represente este novo posicionamento. E em alguns casos, a mudança da identidade visual ela também pode fazer parte da implementação do novo posicionamento. Nossa, por que, Daltro? Por quê? Dependendo do mercado onde você está, dependendo do mercado que a marca atua, trocar a identidade visual é a maneira mais simples, mais rápida e até mais barata de você mandar uma mensagem para o mercado de que houve uma grande mudança, de que uma grande mudança está chegando e será implementada a partir daquele momento. Então, existem situações em que o rebranding gera um novo logo, mas não é uma necessidade. Alguns dos nossos projetos de rebranding mais emblemáticos não envolvem a mudança da identidade visual. E tá tudo bem, embora eu não goste dessa construção do e tá tudo bem, mas faz parte do jogo. É isso mesmo. Por que não mudamos o logo? Porque não precisava. Geraria um custo desnecessário para o cliente, geraria uma complexidade na mudança dessa identidade visual por ser uma marca já de grande renome. Então não vamos mudar essa identidade visual. Simples assim, tá? E claro, nós temos aquele caso que a gente já pegou aqui também, e nesse caso, meu cliente quer comprar, a gente vende, mas nós temos o caso aqui onde a gente foi fazer o projeto, era um novo CEO, um CMO assumindo e ele queria mostrar trabalho, ele queria mostrar que ele estava trazendo mudanças não só para o mercado, mas também internamente. E aí ele pediu que além do reposicionamento fosse feita uma nova identidade visual. E beleza, tá no jogo, fazia sentido mexer na identidade visual. Era mandatório? Não era, mas fazia sentido. Quando não faz sentido fazer mudança na identidade visual, a gente não muda. A gente pode propor um ajuste técnico, a gente pode propor ali uma revitalização, eventualmente uma troca da identidade visual sem necessariamente mudar o logo, então trazer mais cores, mais grafismos de apoio, isso pode ser muito bacana, mas mudança de fato de identidade visual só se ela for realmente necessária e é o posicionamento que dita esse tipo de mudança. Mas agora vamos responder a pergunta que eu fiz lá no começo. Será que a sua marca precisa de um rebranding? Nós temos 3 sinais que eu considero os principais para que isso seja executado. E o primeiro deles é: seus diferenciais mudaram, a sua empresa cresceu, evoluiu e os diferenciais dela mudaram. Isso acontece muito quando a empresa cresce. Empresas pequenas costumam ter como diferenciais agilidade, personalização, coisas nesse sentido, o fato de ser um produto mais artesanal, e ela vai crescendo, esse diferencial vai mudando, vai perdendo um pouco dessa agilidade, porque os processos se tornam mais longos, os processos se tornam mais certinhos, né? Não tem mais como dar aquele cambalacho para acelerar o processo. Então isso vai acontecendo, aquela personalização vai se perdendo aos poucos. Então
nesse é um momento bastante comum da gente fazer um reposicionamento para justamente organizar essa promessa, para a gente não prometer mais algo que não entregamos e passarmos a prometer algo diferente que poderá continuar sendo entregue. Esse é um momento muito relevante. O segundo momento é a mudança de porte. Quando você deixa de ser uma empresa média e se torna uma empresa grande, o teu movimento ele tem que ser diferente também. Então, por quê? Porque você passa a atender clientes diferentes, você passa a ter demandas diferentes, as suas demandas de comunicação, de entrega também se tornam muito diferentes, então isso exige uma mudança de posicionamento em geral, e a mesma coisa quando você muda de segmento ou você muda de mercado. Aí eu não preciso nem dizer. Você está mudando de mercado, você muda com a mesma promessa do mercado anterior? Não faz muito sentido. E quando eu falo de mudança de mercado, eu não estou falando que você vendia, sei lá, mesa e passou a vender cadeira gamer. Eu estou falando, inclusive, de você continuar vendendo mesa, mas para um perfil de público diferente. Você quer atingir um perfil de público com poder aquisitivo maior ou menor? Então, isso também vai exigir ali, geralmente, uma mudança de posicionamento de marca. E um outro ponto que também é muito importante é quando você percebe que existe uma cultura interna dentro da marca que está desalinhada com aquilo que ela comunica para fora. O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos pensar o seguinte, você tem uma empresa que ela tem 50 funcionários. A sua cultura interna é uma cultura de agilidade. Todo mundo faz tudo muito rápido, pá, pá, pá. As coisas são resolvidas sempre na mesma discussão que elas começam, tal. É uma cultura razoavelmente positiva. Só que o que está sendo comunicado para o seu público? Uma empresa mais acolhedora, que abraça, que resolve os problemas, considerando todos os fatores, e muitas vezes isso não acontece. Os dois discursos são bons, os dois discursos podem ser positivos, mas eles não estão alinhados. E se eles não estão alinhados, você certamente está fazendo uma promessa e não está entregando essa promessa. Porque quem entrega a promessa é a cultura. Quem entrega o teu produto para o teu cliente não é você sempre, é o teu funcionário. E o teu funcionário ele vai ser muito mais impactado pela cultura, que é aquilo que ele vive, do que pela estratégia, que é aquilo que está da porta para fora. Por isso existe o termo que a cultura come estratégia no café da manhã. Né? Essa frase ela é muito famosa justamente por causa disso. Não importa qual seja a sua comunicação, se ela não está alinhada à sua cultura vai destruir a sua comunicação. Ela vai ser avassaladora. Então, esse também é um momento, quando a gente percebe que existe um desalinhamento entre cultura interna e comunicação, a gente entende que é um momento fundamental para fazer o posicionamento, para refazer o posicionamento, ajustar esse posicionamento. E aí sim pode ser que a gente precise fazer uma nova identidade visual, trazer, dependendo do tamanho da mudança, dependendo do momento, dependendo da mensagem que nós queremos dar para o mercado, como eu já falei aqui, dependendo de todos esses fatores, a gente pode ou não trazer uma mudança de identidade visual, beleza? Claro que são só esses 3 fatores que geram a necessidade de um reposicionamento? Não, não só esses 3 fatores, mas esses 3 são os principais. Se você está na dúvida se a sua marca precisa ou não de um rebranding e com esses 3 sinais você não teve certeza disso, me chama. Eu vou poder te ajudar a identificar isso através de um diagnóstico de marca. Esse diagnóstico ele é 100% gratuito, a gente roda esse diagnóstico na tua marca para entender é o momento de fazer um rebranding, não é o momento. E fica tranquilo, tá? Se não for o teu momento, eu vou falar para você que não é o momento de fazer um rebranding. Por quê? Aqui na Salcio a gente valoriza não só uma boa relação com o nosso cliente, mas uma relação honesta, direta. Eu prefiro te falar hoje que você não precisa reposicionar e você voltar para mim daqui a 2 anos para fazer esse projeto, do que eu fazer agora sem necessidade e jogar o seu dinheiro, não necessariamente jogar fora, mas fazer um investimento desnecessário para o momento. Beleza? Então eu conto com você, espero o seu contato e caso você não me chame, porque se não é o seu momento, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.